Ele, um magnata cético e solitário, busca a autenticidade. Ela, uma jovem artista, dedica a vida a preservar tradições. Ele a observa, fascinado por sua paixão e autenticidade. O milionário a deseja. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O sol da manhã filtrava-se através das janelas empoeiradas da pequena oficina, iluminando as mãos delicadas de Mariana Campos enquanto ela moldava o barro úmido no torno. Aos 28 anos, Mariana carregava nos olhos castanhos a sabedoria de quem cresceu ouvindo as histórias dos mais velhos e a determinação de quem sabia ser a última guardiã de uma tradição que o mundo insistia em esquecer. A Vila São Bento, encravada no interior de Minas Gerais, resistia bravamente ao avanço do tempo. As casas de adobe e telha colonial contrastavam com as poucas construções modernas que haviam surgido nos últimos anos. Era ali, naquela pequena oficina herdada de sua avó, que Mariana trabalhava incansavelmente para manter viva a arte da cerâmica tradicional que sua família praticava há gerações. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo, guiavam o barro com uma precisão que desafiava sua idade. Cada peça que criava carregava não apenas a beleza estética de seus ancestrais, mas também as histórias e os símbolos que sua avó lhe havia ensinado. As panelas de barro para o feijão tropeiro, os potes para a água que mantinham a temperatura perfeita mesmo nos dias mais quentes, as tigelas decoradas com motivos que contavam a história do povo mineiro, cada objeto era uma pequena resistência contra o esquecimento. A realidade financeira de Mariana, porém, era implacável. Os jovens da vila partiam para as cidades grandes em busca de oportunidades, e os turistas que visitavam São Bento preferiam as lembrancinhas industrializadas vendidas na estrada. Suas peças autênticas, que levavam dias para secar e semanas para serem finalizadas, não competiam com a praticidade e o preço dos produtos fabricados em massa. Mesmo assim, ela persistia, sustentando-se com dificuldade através das poucas vendas e das aulas gratuitas que dava às crianças da comunidade toda quinta-feira à tarde. A 1.200 quilômetros dali, Matheus Sterling observava a paisagem de São Paulo através das janelas de vidro de seu escritório no 40º andar de um dos edifícios mais imponentes da Faria Lima. Aos 39 anos, ele havia construído um império que se estendia por diversos setores: tecnologia, investimentos, mineração, tornando-se um dos homens mais ricos e influentes do país. Sua mesa de mogno abrigava contratos de milhões de reais, e sua agenda estava sempre repleta de reuniões que definiam o rumo de empresas inteiras. Mas por trás do terno impecável e do semblante sério que intimidava executivos experientes, Matheus carregava um vazio que nem todo o seu poder conseguia preencher. A morte prematura de seus pais em um acidente, quando ele tinha apenas 25 anos, havia roubado dele não apenas a família que amava, mas também a conexão com as raízes simples de onde havia partido. Seu avô, um comerciante humilde do interior, havia ensinado ao pai valores de honestidade e trabalho duro que Matheus ainda carregava como um tesouro perdido em meio à complexidade de seus negócios. Nos últimos meses, uma inquietação crescente o consumia. As reuniões de conselho, os jantares com a elite paulistana, as viagens internacionais, tudo lhe parecia desprovido de significado. Era como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, interpretando um papel que não mais o satisfazia. Foi então que decidiu criar a Fundação Sterling, um projeto filantrópico que, em suas palavras para os jornalistas, buscaria preservar e valorizar as tradições culturais brasileiras em risco de extinção. Na verdade,
Mateus alimentava uma esperança secreta, encontrar algo autêntico em um mundo que lhe parecia cada vez mais artificial. Algo que o reconectasse com a essência que havia perdido no caminho entre o menino humilde que havia sido e o magnata em que se havia tornado. Foi sua assistente particular, Helena, quem lhe trouxe o relatório sobre a Vila São Bento. Entre dezenas de comunidades catalogadas, aquela pequena cidade mineira chamou sua atenção pelos dados contraditórios. Possuía uma das maiores riquezas históricas e culturais da região, mas também um dos menores índices de desenvolvimento econômico. O relatório mencionava especificamente uma jovem artesã que, sozinha, mantinha viva uma tradição centenária de cerâmica, sendo a única pessoa da nova geração ainda engajada na preservação daqueles costumes. Mateus leu o documento 3 vezes. Havia algo naquela descrição, uma mulher sozinha lutando contra o esquecimento, preservando algo maior que ela mesma, que tocou uma corda sensível em seu peito. Sem avisar ninguém, cancelou seus compromissos da semana seguinte e decidiu fazer uma visita pessoal à Vila São Bento. Na manhã de segunda-feira, seu Mercedes preto percorreu as estradas sinuosas que levavam ao interior mineiro. Mateus havia trocado o terno por roupas casuais, mas ainda assim destoava completamente do ambiente quando chegou à pequena praça central da vila. Foi ali, enquanto observava as casas simples e a vida pacata dos moradores, e ouviu o som ritmado de um torno de cerâmica vindo de uma oficina próxima. Curioso, aproximou-se da janela aberta e viu pela primeira vez Mariana trabalhando. Ela estava concentrada, completamente absorvida em sua criação, os cabelos castanhos presos em um coque desalinhado, algumas mechas rebeldes emoldurando seu rosto. Havia uma serenidade em seus movimentos que contrastava com a urgência constante que dominava o mundo de Mateus. Quando ela ergueu o olhar e seus olhos se cruzaram através da janela, algo mudou irreversivelmente na vida de ambos. O momento pareceu suspenso no tempo. Mariana sentiu o coração acelerar quando seus olhos encontraram os do homem parado na janela de sua oficina. Ele não era da vila. Isso era óbvio pela roupa, pela postura, pelo carro luxuoso estacionado na praça. Mas havia algo em seu olhar que a desconcertou. Não era a curiosidade superficial de um turista, nem a condescendência que ela às vezes percebia nos visitantes de fora. Era uma intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse ver através de sua alma. Mateus, por sua vez, ficou paralisado. A mulher diante dele emanava uma autenticidade que ele havia esquecido que existia. Não havia artifício em seu olhar, nenhuma máscara social. Era pura, direta, real. Quando ela levantou-se do torno, limpando as mãos no avental de tecido rústico, ele se deu conta de que havia estado observando-a como um intruso. "Desculpe", disse ele, afastando-se ligeiramente da janela. "Eu não queria incomodar." "É que nunca vi alguém trabalhar com tanta concentração." Mariana hesitou. Sua primeira reação foi de desconfiança. Homens como ele não apareciam em São Bento por acaso. Mas havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz que a fez suavizar o tom da resposta. "Não tem problema", murmurou ainda de pé ao lado do torno. "O senhor é turista?" "Algo assim." Mateus aproximou-se da entrada da oficina, mas não atravessou a soleira, respeitando o espaço dela. "Meu nome é Mateus. Estou interessado em conhecer mais sobre o trabalho que você faz aqui." O nome não lhe disse nada, mas a forma como ele falou, como se estivesse pisando em terreno sagrado, fez com que Mariana relaxasse ligeiramente os ombros. "Mariana", apresentou-se simplesmente. "Esta é a oficina da minha família há 3 gerações. Fazemos cerâmica tradicional mineira." Nos minutos seguintes, enquanto ela mostrava algumas de suas peças, Mateus se viu genuinamente fascinado. Não era apenas a habilidade técnica que o impressionava, mas a paixão com que Mariana falava sobre cada símbolo, cada técnica ancestral, cada história que as peças contavam.
Quando ela explicou que era a única jovem da vila ainda dedicada àquela arte, ele sentiu uma pontada de admiração que o surpreendeu. "E você consegue viver disso?" perguntou, imediatamente se arrependendo da indiscrição da pergunta. O rosto de Mariana se fechou ligeiramente. "Vivo", respondeu seca, interpretando a pergunta como uma sugestão de que seu trabalho não tinha valor comercial. "Talvez não no padrão que o senhor está acostumado, mas vivo." Mateus percebeu o mal-entendido e tentou se explicar. "Não foi isso que quis dizer. É que é admirável. Você preservar algo tão importante mesmo quando ninguém mais liga", completou ela, com um sorriso que misturava amargura e resignação. "É minha responsabilidade. Se eu não fizer, quem fará?" Aquelas palavras ecoaram na mente de Mateus durante o resto da tarde. Ele se hospedou na única pousada da vila, uma casa simples, mas limpa, administrada por Dona Rosa, e não conseguiu parar de pensar na determinação que havia visto nos olhos de Mariana. Havia anos que não encontrava alguém movido por propósito tão genuíno. Na manhã seguinte, ele voltou à oficina, dessa vez carregando 2 xícaras de café compradas na padaria local. Mariana o recebeu com surpresa e uma ponta de irritação. "Se o senhor veio me fazer uma proposta para comprar minhas peças a preço de banana para revender em São Paulo, pode ir embora agora", disse ela, sem aceitar o café. "Eu não sou atravessador", respondeu Mateus, deixando uma das xícaras sobre a mesa dela. "Nem vim aqui para explorar ninguém." "Então o que quer?" A pergunta direta o desarmou. Como explicar que havia dirigido 1.200 quilômetros apenas porque havia encontrado alguém que representava tudo que ele sentia ter perdido? Como dizer que a forma como ela se dedicava àquela arte o fazia questionar o que havia feito de sua própria vida? "Quero ajudar", disse finalmente. "Tenho uma fundação que apoia projetos como o seu." Mariana riu, mas não havia alegria no som. "Ah, claro. O homem rico que aparece do nada para salvar a pobrezinha do interior. Já ouvi essa história antes. Não é assim que eu vejo você", protestou Mateus, sua voz carregada de uma sinceridade que a fez parar de rir. "Como me vê, então?" Ele hesitou, percebendo que estava prestes a revelar mais do que pretendia. "Como alguém que tem algo que eu perdi, algo que eu nem sabia que sentia falta até te encontrar." O silêncio que se seguiu foi denso. Mariana estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Encontrou apenas uma vulnerabilidade crua que a tocou profundamente, mesmo contra sua vontade. Foi então que Pedrinho, o filho de 8 anos de Dona Rosa, irrompeu na oficina correndo e em prantos. Tia Mari, a mamãe desmaiou. Ela está no hospital e o doutor disse que tem que operar, mas não tem dinheiro. Todo mundo está tentando arrumar, mas não é suficiente." Mariana empalideceu. Rosa havia sido como uma segunda mãe para ela, e a pousada era um dos poucos negócios que ainda funcionavam na vila. A ideia de perdê-la era insuportável. "Quanto precisa?" perguntou Mateus, antes mesmo que pudesse se conter. Pedrinho o olhou com desconfiança através das lágrimas. "O doutor disse que são 20 mil reais. Mas a gente não tem nem 1.000. Mateus tirou o telefone do bolso, já discando para seu banco. Mariana segurou seu braço, parando-o. "Não", disse ela firmemente. "Não pode resolver nossos problemas com dinheiro como se fôssemos um projeto de caridade." "Então, deixe a mulher morrer por orgulho", replicou ele, mais duro do que pretendia. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas de raiva e desespero. Ela sabia que ele estava certo, mas aceitar sua ajuda significava admitir a própria impotência diante de uma situação que o dinheiro dele resolveria em minutos. "Se você fizer isso", disse ela lentamente, "eu não vou lhe dever nada. E não quero ver você usando isso como moeda de troca depois. Aceito os termos", respondeu ele sem hesitar. Enquanto Mateus organizava a transferência, Mariana o observava com uma mistura de gratidão relutante e uma atração que ela não queria admitir. Havia algo nele,
na forma como havia se oferecido para ajudar, sem esperar nada em troca, na vulnerabilidade que deixava escapar quando pensava que ninguém estava olhando, que desafiava todos os preconceitos que ela havia construído sobre homens ricos. Quando saíram juntos para o hospital, lado a lado no corredor da pequena unidade médica, Mariana percebeu que sua vida havia mudado irreversivelmente. Não apenas porque Rosa seria salva, mas porque aquele homem misterioso havia atravessado suas defesas de uma forma que ela não sabia ser possível. E Mateus, observando a forma como ela segurava a mão de Rosa na cama do hospital, sussurrando palavras de conforto com uma ternura genuína, soube que havia encontrado exatamente o que procurava e que não poderia simplesmente ir embora quando tudo terminasse. Nos dias que se seguiram à cirurgia bem-sucedida de Rosa, Mateus encontrou desculpas para permanecer em São Bento. Oficialmente, estava avaliando o potencial da vila para sua fundação, mas a verdade era que não conseguia partir. Algo naquele lugar, ou melhor, em Mariana, o prendia de uma forma que não experimentava há anos. Ele estabeleceu uma rotina estranha para seus padrões. Acordava cedo, tomava café na padaria do seu João e caminhava até a oficina de cerâmica. Mariana havia criado uma resistência cautelosa à sua presença constante, mas não conseguia negar que apreciava a companhia. Principalmente porque ele não tentava impressioná-la com histórias de riqueza ou poder. Em vez disso, fazia perguntas genuínas sobre seu trabalho. Ouvia com atenção suas explicações sobre as técnicas tradicionais. E às vezes ficava horas em silêncio, apenas observando-a trabalhar. "Por que você faz isso?" perguntou Mariana numa tarde de quinta-feira, enquanto preparava o barro para a aula com as crianças. "O quê?" "Fica aqui me observando. Não tem negócios importantes para cuidar." Mateus estava sentado numa cadeira de madeira que havia se tornado seu lugar na oficina, segurando uma xícara de café que havia esfriado há tempos. "Tenho", admitiu, "mas pela primeira vez em anos não parecem tão importantes." A sinceridade na sua voz fez Mariana parar o que estava fazendo e olhá-lo diretamente. Havia algo diferente nele naquela tarde, uma melancolia que ela não havia notado antes. "O que aconteceu com você?" perguntou suavemente. "Digo, o que fez você se tornar isso que você é?" Mateus riu sem humor. "Direto ao ponto como sempre, é o único jeito que sei ser." Ele ficou em silêncio por um longo momento, observando as mãos dela moldarem o barro com destreza ancestral. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais baixa que o normal. "Meus pais morreram quando eu tinha 25 anos, começou. "Acidente de carro numa estrada do interior, voltando da festa de aniversário do meu avô. Eu deveria estar com eles, mas tinha uma reunião importante que não podia perder." Mariana parou de trabalhar, suas mãos ainda sujas de barro. "Eles eram pessoas simples", continuou ele. "Meu pai herdou um pequeno negócio do meu avô, uma loja de materiais de construção numa cidade pequena como esta. Minha mãe dava aulas na escola local. Eles ficaram orgulhosos quando consegui uma bolsa para estudar administração em São Paulo, mas eu acho que eles esperavam que eu voltasse, que expandisse o negócio da família, ficasse perto deles. Mas você não voltou." "Não, eu estava ocupado construindo meu império, como eles diziam. Sempre prometia que visitaria no próximo mês, no próximo feriado. Sempre tinha algo mais urgente para fazer." A dor na sua voz era palpável. Mariana limpou as mãos no avental e se aproximou dele, puxando uma cadeira para sentar ao seu lado. "Você não podia saber que eles..." "Não se trata de saber", interrompeu ele. "Se trata de prioridades. Eu escolhi o dinheiro, o sucesso, a vida que eu achava que queria, e perdi a única coisa que realmente importava. E depois que eles morreram..." E o rosto de Mateus se endureceu ligeiramente. "Vendi o negócio da família. Usei o dinheiro para expandir meus investimentos. Disse a mim mesmo que estava honrando a memória deles, construindo algo grandioso. Mas a verdade é que eu queria esquecer.
Queria me enterrar no trabalho até não sentir mais nada. Mariana percebeu que havia camadas nessa história que ele ainda não havia revelado. Havia uma tensão na sua voz quando mencionou a venda do negócio familiar, como se houvesse mais a ser dito. E funcionou. Você conseguiu esquecer? Por um tempo. Ele a olhou diretamente. Até conhecer você. O coração de Mariana acelerou, mas ela forçou-se a manter o tom casual. O que isso tem a ver comigo? Então, você me lembra deles. Não fisicamente, mas a forma como você se dedica a algo maior que você mesma. A forma como você honra suas raízes, mesmo quando isso torna sua vida mais difícil. Você é tudo que eu costumava ser antes de me perder no meu próprio sucesso. Nesse momento, as vozes das crianças ecoaram do lado de fora. Era a hora da aula de cerâmica. Mateus se levantou para ir embora, como sempre fazia para não atrapalhar, mas Mariana segurou seu braço. Fica, disse ela. As crianças vão gostar de conhecer você. Durante as 2 horas seguintes, Mateus observou Mariana ensinar 8 crianças entre 6 e 12 anos as técnicas básicas de modelagem. Ela era paciente, encorajadora e completamente dedicada a transmitir não apenas a técnica, mas a história e o significado por trás de cada movimento. Quando o pequeno Gabriel, de 7 anos, fez uma tigela torta que mais parecia uma batata, ela o elogiou como se fosse uma obra-prima. Por que você não cobra pelas aulas? Perguntou Mateus depois que as crianças foram embora. Porque minha avó nunca cobrou da minha mãe. E minha mãe nunca cobrou de mim. Conhecimento não se vende, se transmite. Ela estava lavando as ferramentas na pia pequena da oficina, de costas para ele. Mateus se aproximou, ficando perto o suficiente para sentir o cheiro sutil de barro e sabonete que sempre a acompanhava. Você é uma pessoa rara. Mariana. Ela se virou, ainda com as mãos molhadas, e se viu muito próxima dele. A intensidade no olhar de Mateus fez seu estômago se contrair. Todo mundo é raro do seu jeito, murmurou ela. Você também tem algo especial. É só que perdeu de vista no meio de tanta complicação. Sem que nenhum dos dois percebesse, eles haviam se aproximado ainda mais. Mateus ergueu a mão como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do movimento, como se lembrasse de algo que o impedisse. Eu deveria ir, disse ele abruptamente, dando um passo para trás. Por quê? Porque... Ele hesitou e pela primeira vez desde que se conheceram, Mariana viu medo nos seus olhos. Porque eu não sou o homem que você pensa que sou. E se você soubesse a verdade sobre o que fiz depois que meus pais morreram, sobre como destruí tudo que eles construíram, você não me olharia do jeito que está olhando agora. Antes que ela pudesse responder, ele já havia saído da oficina, deixando-a sozinha com mais perguntas do que respostas. Mariana ficou parada na pia, as mãos ainda molhadas, o coração batendo acelerado, sabendo que acabara de testemunhar a primeira fissura na armadura cuidadosamente construída de Mateus Sterling. Lá fora, na praça silenciosa da vila, Mateus puxou o telefone e olhou para as dezenas de chamadas perdidas de Helena, sua assistente. A realidade de São Paulo, com seus contratos, suas reuniões, seus compromissos, o chamava de volta. Mas pela primeira vez, ele considerou seriamente ignorar tudo isso, porque pela primeira vez em 14 anos, ele havia encontrado alguém que o fazia querer ser o homem que havia sido antes de tudo dar errado. Isso o aterrorizava mais do que qualquer negócio que já havia fechado. A tempestade chegou sem avisos na madrugada de sexta-feira. Mariana acordou com o barulho do vento açoitando as telhas e a chuva batendo violentamente contra as janelas de sua pequena casa. Aos poucos, o som mudou. Não era mais apenas chuva, mas água correndo com força, como se um rio tivesse transbordado. Quando acendeu a luz e olhou pela janela, seu coração parou. O córrego que margeava a vila havia se transformado numa torrente furiosa e a água já invadia as ruas mais baixas. Sua oficina ficava exatamente no caminho da enchente.
Sem pensar duas vezes, Mariana vestiu as primeiras roupas que encontrou e correu para a rua encharcada. A água já chegava até seus tornozelos quando alcançou a oficina, mas ainda dava tempo de salvar suas peças mais importantes, as que levara meses para criar, as únicas fontes de renda que teria nos próximos tempos. Foi quando empurrava o torno pesado para um local mais alto que ouviu a voz de Mateus, atrás dela. "O que você está fazendo? É perigoso demais." Ela se virou espantada. Ele estava completamente molhado, os cabelos grudados na testa, a camisa social, incongruente no meio daquela situação, colada ao corpo. "Preciso salvar minhas peças", gritou ela por cima do ruído da água. "Sem elas, não tenho como recomeçar." Mateus olhou ao redor, avaliando rapidamente a situação. A água continuava subindo, já estava na altura dos joelhos e a corrente ficava mais forte a cada minuto. "Onde posso colocar as coisas para ficar seguro?" "Na casa da Dona Rosa." "É no alto da colina." Sem mais palavras, ele tirou a camisa e começou a carregar as peças de cerâmica mais pesadas. Trabalharam lado a lado por quase 1 hora. Fazendo várias viagens entre a oficina e a casa de Rosa, que havia se transformado num centro de abrigo para os moradores das áreas mais baixas. Foi na última viagem que tudo deu errado. Mariana havia insistido em voltar para pegar um baú antigo que guardava as ferramentas originais de sua avó, peças únicas que não poderiam ser substituídas. A água já estava na altura da cintura e a corrente era traiçoeira. Quando ela tentou erguer o baú pesado, perdeu o equilíbrio e foi arrastada pela enxurrada. Mateus, que estava do lado de fora carregando o último lote de tigelas, ouviu o grito dela e não hesitou. Mergulhou na água suja e conseguiu agarrá-la quando ela já havia sido levada a quase 50 metros, batendo contra os destroços que a correnteza arrastava. Conseguiram chegar à margem, ambos exaustos e feridos. Mariana tinha um corte na testa e estava tremendo descontroladamente. Mateus a carregou no colo até a casa de Rosa, onde ela finalmente desabou, não apenas pelo esforço físico, mas pela realização de que havia perdido as ferramentas de sua avó, a última ligação física que tinha com suas raízes mais profundas. "Eu sinto muito", sussurrou Mateus, segurando-a enquanto ela chorava. "Eu deveria ter ido buscar o baú. Sou mais forte que você." "Não é sua responsabilidade", murmurou ela contra seu peito. "Nada disso é sua responsabilidade. Por que você fez isso? Por que arriscou sua vida por mim?" Mateus ficou em silêncio por um longo momento, sentindo o calor do corpo dela contra o seu, respirando o cheiro de chuva e barro em seus cabelos, porque em 40 anos de vida, "Você é a primeira pessoa por quem eu faria qualquer coisa", disse ele finalmente. "E isso me assusta mais do que qualquer tempestade." Mariana ergueu o rosto para olhá-lo. Havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade crua, uma necessidade que espelhava a dela própria. Sem pensar nas consequências, sem considerar as diferenças entre seus mundos, ela tocou o rosto dele com a mão trêmula. "Mateus." Ele não a deixou terminar. Inclinou-se e a beijou com uma intensidade que falava de semanas de tensão acumulada, de uma atração que ambos haviam tentado negar, de uma conexão que transcendia lógica e razão. Mariana correspondeu ao beijo com igual fervor, seus dedos se entrelaçando nos cabelos molhados dele, todo o medo e a adrenalina da noite se transformando numa necessidade urgente de proximidade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. O mundo ao redor, a tempestade, as pessoas dormindo no chão da sala de Rosa, a realidade de suas vidas tão diferentes, voltou a existir gradualmente. "Não devíamos..." começou Mariana, mas sua voz não carregava convicção. "Não..." concordou Mateus, mas não a soltou. "Mas não me importo." Eles passaram o resto da noite acordados, ela aninhada em seus braços, conversando em sussurros sobre tudo e nada. Mateus contou sobre os pesadelos que tinha desde a morte dos pais, sobre como havia se tornado um workahólico para não pensar no vazio.
Mariana falou sobre a pressão de ser a última guardiã das tradições familiares, sobre a solidão de carregar sozinha o peso de preservar uma cultura inteira. Quando o sol nasceu, a água havia baixado, mas suas vidas haviam mudado para sempre. O que havia começado como atração relutante tinha se transformado em algo mais profundo e inevitável. Foi seu João, da padaria, quem os viu saindo juntos da casa de Rosa na manhã seguinte, ela ainda vestindo a camisa de Mateus por cima da roupa molhada. E foi Dona Conceição, a fofoqueira oficial da vila, quem notou a forma como ele olhava para ela quando pensava que ninguém estava vendo e como ela sorria quando ele se aproximava. Em menos de uma semana, a notícia havia se espalhado por toda São Bento. A ceramista e o homem rico de São Paulo estavam juntos. As opiniões se dividiam entre quem achava que Mariana havia dado sorte e quem suspeitava que ela estava sendo usada. Mas o que nenhum dos moradores da vila sabia era que a história havia chegado aos ouvidos de pessoas muito além das fronteiras de São Bento. Helena, a assistente de Mateus, preocupada com o desaparecimento prolongado do patrão, havia contratado um investigador particular para localizá-lo. O relatório detalhado sobre suas atividades na vila, incluindo fotos dele e Mariana juntos durante o resgate na enchente, já estava a caminho de São Paulo e na capital. Pessoas que tinham muito interesse na vida pessoal de Mateus Sterling, desde rivais corporativos até membros de sua própria família, aguardavam ansiosamente qualquer informação que pudesse ser usada contra ele. A tempestade havia passado, mas outra, muito mais perigosa, estava apenas começando a se formar. As 2 semanas que se seguiram à tempestade foram as mais felizes da vida de Mariana. Mateus havia estendido indefinidamente sua estadia em São Bento, oficialmente para avaliar projetos de desenvolvimento sustentável na região, mas na realidade porque não conseguia se afastar dela. Eles haviam encontrado um ritmo perfeito. Ele chegava na oficina todas as manhãs, com café e pão de açúcar da padaria, ficava ao lado dela enquanto trabalhava, e às tardes caminhavam juntos pelas trilhas que cercavam a vila. Era uma felicidade simples e genuína, que Mateus havia esquecido que existia. Mariana o fazia rir com suas observações diretas sobre tudo, desde a forma complicada demais como ele falava no telefone, até sua insistência em usar sapatos sociais numa vila onde todos andavam de chinelos. Em troca, ele a escutava falar sobre seus sonhos, de um dia ter uma escola de cerâmica, de viajar para conhecer outras comunidades tradicionais, de ver as crianças da vila crescerem orgulhosas de suas raízes. Mas São Paulo não havia esquecido de Mateus Sterling. Na manhã de terça-feira, ele atendeu uma ligação que mudou tudo. Mateus, precisamos conversar. Urgentemente. A voz de Isabela Sterling, sua cunhada e atual presidente do Conselho da Fundação Sterling, estava fria como gelo. Isabela, como conseguiu esse número? Não importa. O que importa é que você volte para São Paulo imediatamente. Temos uma crise nas mãos. Mateus afastou-se da oficina onde Mariana trabalhava sem perceber a tensão na conversa. Que tipo de crise? O tipo que pode destruir tudo que você construiu. Houve uma pausa. Recebemos fotos suas com uma mulher, em situações bastante comprometedoras. E não são apenas fotos, Mateus. Alguém fez uma investigação completa sobre você nos últimos meses. Sabem sobre a enchente, sobre onde você está se hospedando, sobre quanto tempo passa com essa ceramista. O sangue de Mateus gelou. Quem? Ainda estamos investigando. Mas as implicações são sérias. Você tem ideia do que isso pode fazer com sua reputação? Com a fundação? Você está brincando de namoradinho numa vila perdida? Enquanto shareholders de bilhões ficam sem respostas sobre seus planos para a empresa. Minha vida pessoal não é... Sua vida pessoal deixou de ser pessoal no momento em que você se tornou uma figura pública, interrompeu Isabela.
E francamente, Mateus, você conhece essa mulher há apenas algumas semanas. Como sabe que ela não está interessada apenas no seu dinheiro? A sugestão atingiu Mateus como um soco no estômago, não porque acreditasse nela, mas porque sabia que outros pensariam a mesma coisa. Você não conhece Mariana? E você conhece? De verdade? Porque temos informações interessantes sobre a situação financeira dela. A pousada da amiga dela só não faliu porque você pagou as dívidas hospitalares. A oficina de cerâmica mal dá para pagar as contas básicas. Uma fundação filantrópica aparece na cidade junto com um milionário solteiro. É uma coincidência muito conveniente, não acha? Quando Mateus desligou o telefone, suas mãos estavam tremendo. Não pela raiva das insinuações de Isabela, mas pelo medo de que outras pessoas pudessem interpretar sua relação com Mariana da mesma forma. E pior, o medo de que a própria Mariana pudesse ser prejudicada por essas interpretações. Ele voltou à oficina tentando agir normalmente, mas Mariana notou imediatamente que algo havia mudado. Aconteceu alguma coisa? Preciso voltar para São Paulo, disse ele, evitando seu olhar. Só por alguns dias. Questões de trabalho que não posso mais adiar. Mariana assentiu, mas havia uma tensão nova no ar. Tudo bem. Você tem sua vida lá. Mari. Não precisa se explicar, Mateus. Eu sempre soube que isso aqui era temporário para você. A frieza repentina na voz dela o desesperou. Não é temporário. O que sinto por você não é temporário. Então por que está fugindo? A pergunta direta de Mariana o forçou a ser honesto. Porque pessoas importantes da minha vida estão questionando nosso relacionamento. E eu tenho medo de que minha presença aqui acabe prejudicando você. Né? Como assim? Mateus suspirou fundo. Há pessoas que podem pensar que você está comigo por interesse, que está tentando se aproveitar da minha posição. O rosto de Mariana endureceu instantaneamente. E você? O que pensa? Eu sei que você não é assim. Sabe? Ela cruzou os braços. Porque parece que você tem dúvidas. Não tenho dúvidas sobre você. Tenho dúvidas sobre o que minha presença pode causar na sua vida. Se as pessoas começarem a falar. As pessoas já estão falando, Mateus. Desde a enchente. E eu não me importo. Mas eu me importo, explodiu ele. Porque conheço o que podem fazer. Podem tentar destruir sua reputação, sua oficina, tudo que você construiu aqui. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, processando as implicações do que ele estava dizendo. Então é isso? Você vai embora para me proteger, sem nem me perguntar o que eu quero? O que você quer pode não importar quando eles começarem a atacar. A conversa foi interrompida pela chegada de Helena, a assistente de Mateus, que apareceu na porta da oficina com uma expressão tensa. Desculpe interromper, disse ela, claramente desconfortável, mas preciso falar com o senhor urgentemente. Mateus apresentou rapidamente Helena a Mariana, que notou imediatamente a forma formal e ligeiramente condescendente como a assistente a cumprimentou. Chegaram mais informações de São Paulo, disse Helena assim que ficaram a sós no lado de fora. A situação é pior do que imaginávamos. Não são apenas fotos casuais. Alguém contratou um investigador profissional e tem documentação completa de todas as suas atividades aqui, incluindo a transferência de R$20 mil que o senhor fez para pagar o hospital da Dona Rosa. E daí foi um ato de caridade, que pode ser interpretado como pagamento por favores, disse Helena friamente. Senhor Sterling, preciso ser direta. Sua família e os investidores estão preocupados. Há rumores de que alguns rivais corporativos podem usar essas informações para questionar seu julgamento, sua estabilidade emocional, até mesmo sua capacidade de liderar a empresa. Isso é ridículo. É a realidade do seu mundo, senhor. E há mais uma coisa. Helena hesitou.
Eles descobriram sobre a venda do negócio do seu pai. Sabem que o senhor não apenas vendeu a empresa, mas que ela foi vendida para um grupo que depois demitiu todos os funcionários antigos e fechou as operações na cidade natal dos seus pais. O rosto de Mateus empalideceu. Esse era o segredo que ele mais temia que viesse à tona. Não apenas havia vendido o legado familiar, mas havia sido ingênuo o suficiente para acreditar nas promessas dos compradores de que manteriam as operações locais. A pequena cidade onde seus pais nasceram havia praticamente morrido economicamente após o fechamento da empresa, e ele carregava essa culpa como uma ferida aberta. Se isso vazar, continuou Helena, junto com as fotos do seu relacionamento, aqui vão construir uma narrativa sobre você ser irresponsável tanto nos negócios quanto na vida pessoal. E a menina também será prejudicada. Vão retratá-la como uma oportunista que se aproveitou da sua vulnerabilidade. Quando Helena foi embora, Mateus voltou à oficina com o coração pesado. Mariana estava organizando suas ferramentas com movimentos mecânicos, claramente tentando se manter ocupada. Eu preciso voltar para São Paulo hoje à noite, disse ele. Eu ouvi. Mari, olha para mim. Ela se virou e ele viu lágrimas contidas em seus olhos. Talvez seja melhor se não nos vermos por um tempo, disse ele, cada palavra doendo fisicamente. Até as coisas se acalmarem lá. Quanto tempo é um tempo? Mateus não conseguiu responder porque não sabia. E Mariana interpretou o silêncio como ela sempre fazia, com brutal honestidade. Você está terminando comigo, disse ela simplesmente. Estou tentando te proteger. Não preciso da sua proteção, Mateus. Preciso da sua honestidade. Se você quer terminar porque percebeu que somos mundos diferentes demais, tudo bem. Mas não me use como desculpa para suas próprias inseguranças. Ele se aproximou dela, tentando tocá-la, mas Mariana recuou. Eu te amo, disse ele desesperadamente. Então fica, replicou ela, ou leva eu contigo, mas não me abandona aqui fingindo que é pelo meu bem. Mateus ficou em silêncio porque sabia que ela tinha razão. E sabia também que não era corajoso o suficiente para fazer nenhuma das duas coisas que ela havia sugerido. Naquela noite, enquanto o Mercedes desaparecia na estrada rumo a São Paulo, Mariana ficou na janela de sua casa, assistindo até não conseguir mais ver as luzes traseiras. Pela primeira vez, desde que Mateus havia chegado à sua vida, ela se sentiu verdadeiramente sozinha. Em São Paulo, fotógrafos paparazzi já aguardavam na entrada do prédio corporativo de Mateus, avisados anonimamente sobre seu retorno. As fotos dele saindo do carro, com expressão sombria e roupas ainda amarrotadas da viagem, estariam nas redes sociais antes da meia-noite com especulações sobre seu romance secreto no interior e sua crise emocional. O cerco estava se fechando e ambos estavam mais vulneráveis do que jamais imaginaram. E a bomba explodiu numa manhã de segunda-feira, 3 dias após o retorno de Mateus a São Paulo. Mariana estava tomando café na cozinha de casa quando Pedrinho irrompeu pela porta, segurando um tablet emprestado da escola. Tia Mari, a senhora está na internet. Todo mundo está falando da senhora. Com as mãos tremendo, Mariana pegou o tablet e viu seu próprio rosto estampado em dezenas de sites de fofoca. As manchetes eram cruéis e diretas. O romance secreto do magnata. Ceramista do interior conquista milionário. Será amor ou interesse? As fotos mostravam momentos íntimos que ela pensava terem sido privados. Mateus carregando-a durante a enchente, os dois caminhando de mãos dadas pelas ruas da vila, ele beijando sua testa enquanto ela dormia na casa de Rosa. Mas o pior ainda estava por vir. Um dos artigos trazia um dossiê completo sobre a vida de Mateus Sterling, incluindo detalhes sobre a morte de seus pais e principalmente sobre o que aconteceu depois.
Mariana leu com horror crescente como ele havia vendido a empresa familiar, Construções Sterling, uma firma de 3 gerações, para um conglomerado que prometeu manter as operações locais, mas que fechou tudo 6 meses depois, demitindo todos os 200 funcionários. A pequena cidade de Pouso Alegre, onde os pais de Mateus haviam nascido e vivido toda a vida, havia entrado em colapso econômico. Famílias inteiras ficaram desempregadas. O comércio local faliu. Muitos jovens foram obrigados a migrar. A escola onde sua mãe lecionava foi fechada por falta de verbas municipais. E Mateus, segundo a reportagem, havia usado o dinheiro da venda para alavancar seus primeiros grandes investimentos em tecnologia, que o transformaram no magnata que era hoje. Ele construiu seu império sobre as cinzas da cidade que seus pais amavam, dizia o artigo. E agora parece ter encontrado uma nova paixão no interior, oferecendo ajuda filantrópica para comunidades carentes. Coincidência ou padrão? Mariana largou o tablet com as mãos trêmulas. Tudo fazia sentido agora. A forma como ele havia falado sobre honrar o legado dos pais, a culpa que ela percebia em seus olhos, a desesperada necessidade dele de encontrar autenticidade. Ele não estava tentando preservar tradições, estava tentando se redimir da destruição que havia causado. O telefone da casa de Rosa começou a tocar incessantemente. Jornalistas, fotógrafos, curiosos. Em poucas horas, a pequena São Bento foi invadida por uma caravana de veículos da imprensa. Mariana se trancou em casa, mas podia ouvir as vozes do lado de fora, fazendo perguntas aos vizinhos, oferecendo dinheiro por informações, transformando sua vida privada num espetáculo público. Foi Dona Conceição quem trouxe a notícia mais devastadora. "Marie, minha filha", disse a vizinha, sentando-se pesadamente na cozinha. "Tem uma moça aqui dizendo que é da fundação dele. Quer falar com você." Mariana não queria receber ninguém, mas algo na expressão de Conceição a fez mudar de ideia. A mulher que entrou em sua casa era elegante, fria e claramente desconfortável com o ambiente simples. "Sou Isabela Sterling", apresentou-se, cunhada de Mateus e presidente da Fundação Sterling. "O que a senhora quer?" Isabela sentou-se sem ser convidada, abrindo uma pasta de couro. "Vim fazer uma proposta. Sabemos que você e Mateus desenvolveram sentimentos um pelo outro, mas precisa entender que essa situação está prejudicando não apenas ele, mas também você." "Não me diga o que me prejudica." "Olhe ao redor", replicou Isabela friamente. "Sua vila virou um circo. Seus vizinhos estão sendo assediados pela imprensa. Quanto tempo acha que vai demorar até começarem a culpar você por isso?" Mariana não respondeu porque sabia que ela estava certa. Já havia notado os olhares diferentes de algumas pessoas, os sussurros que paravam quando ela passava. "Minha proposta é simples", continuou Isabela, tirando um documento da pasta. "A Fundação vai investir R$ 2 milhões na preservação das tradições artesanais da região. Vamos construir uma escola de cerâmica, um centro cultural. Vamos transformar São Bento num polo de turismo histórico. Tudo que você sonhou para sua comunidade. Em troca de quê? De você desaparecer da vida do meu cunhado." Mariana sentiu como se tivesse levado um tapa. "Desaparecer como?" "Simples. Você vai dar uma entrevista dizendo que não há nada entre vocês além de uma relação profissional, que as fotos foram mal interpretadas, que Mateus é apenas um investidor interessado em projetos sociais e que todas as especulações românticas são infundadas. E se eu não fizer isso?" O sorriso de Isabela foi glacial. "Então os investimentos não acontecem. A imprensa continuará caçando histórias sobre vocês. E, eventualmente, Mateus será forçado a escolher entre você e tudo o que construiu. Acha mesmo que ele vai escolher uma ceramista de uma vila perdida? Ele me ama, talvez, mas ama o suficiente para perder bilhões?
para ver o nome da família destruído, para assistir centenas de funcionários perderem seus empregos quando os investidores fugirem. Isabela se inclinou para frente. Porque é isso que vai acontecer se esse escândalo continuar crescendo. Mariana ficou em silêncio, processando as implicações. Há mais uma coisa que você precisa saber. Continuou Isabela, tirando outro documento da pasta. Este é o relatório completo sobre a venda da empresa dos pais dele. Quer saber a verdade sobre o homem por quem se apaixonou? Durante os 15 minutos seguintes, Isabela contou detalhes que não haviam saído na imprensa. Como Mateus havia ignorado os avisos de funcionários antigos sobre as verdadeiras intenções dos compradores. Como ele havia assinado os papéis sem inserir cláusulas de proteção aos trabalhadores porque estava ansioso para se livrar das amarras do interior. Como havia mudado o telefone e se mudado para São Paulo sem dar satisfações para ninguém da cidade natal. 300 famílias, Mariana. 300 famílias que dependiam daquela empresa para sobreviver. E ele simplesmente as abandonou para construir sua fortuna. Quando Isabela foi embora, deixando os documentos sobre a mesa, Mariana se sentiu completamente perdida. A imagem que tinha de Mateus, como um homem ferido, tentando se redimir, ruiu completamente. Ele não era apenas alguém que havia cometido erros por ingenuidade. Era alguém que havia sido egoísta, negligente, que havia escolhido conscientemente seu sucesso sobre o bem-estar de centenas de pessoas. O telefone tocou. Era ele. Mari, graças a Deus consegui falar com você. Estou tentando controlar a situação aqui, mas... É verdade? Interrompeu ela, sua voz saindo mais fria do que pretendia. O que é verdade? Pouso Alegre? As 300 famílias. A forma como você vendeu a empresa dos seus pais. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Mari, posso explicar? Pode? Sua voz subiu uma oitava. Pode explicar como construiu sua fortuna destruindo a cidade que seus pais amavam? Como abandonou pessoas que dependiam de você? Não foi assim que aconteceu? Não foi? Então me explique. Me explique como um homem que fala tanto sobre autenticidade e tradição pôde fazer isso com sua própria comunidade. Eu era jovem, estava em luto, tomei decisões erradas. Decisões erradas? Mariana riu, mas não havia humor no som. Você teve meses para analisar a venda. Teve avisos de funcionários experientes. E escolheu ignorar tudo porque queria se livrar das suas responsabilidades. Eu mudei, Mari. Não sou mais aquela pessoa. Mudou? Ou apenas encontrou uma nova comunidade para usar na sua busca por redenção? Porque é isso que sou para você, não é? Uma forma de se sentir melhor sobre o que fez com Pouso Alegre. Isso não é verdade e você sabe disso. Sei! As lágrimas que ela havia contido por dias finalmente começaram a cair. Porque sua cunhada acabou de me oferecer R$2 milhões para sumir da sua vida. E sabe o que é pior? Por um momento, considerei aceitar. Porque esses 2 milhões poderiam salvar minha comunidade, assim como sua presença aqui salvou Dona Rosa. E isso me faz igual a você, alguém disposta a se vender pelo dinheiro. Mari, não escute minha família. Eles não entendem. Eles entendem perfeitamente. Explodiu ela. Entendem que você sempre foge quando as coisas ficam difíceis. Fugiu de Pouso Alegre, está fugindo de mim e vai fugir de qualquer coisa que exija coragem real. E é assim que você me vê, disse Mateus, sua voz ficando fria. Então talvez seja melhor mesmo terminarmos aqui. A linha ficou muda por um momento. Ambos processando o que havia sido dito. Talvez seja, concordou Mariana finalmente. Pelo menos agora sei quem você realmente é. Quando desligou o telefone, Mariana se sentiu completamente vazia. Lá fora, os flashes dos fotógrafos continuavam estourando. Sua vida havia se tornado um pesadelo público, e o homem por quem havia se apaixonado revelou-se uma ilusão. Em São Paulo, Mateus jogou o telefone contra a parede de seu escritório, estilhaçando-o em pedaços.
Pela primeira vez em 14 anos, desde a morte de seus pais, ele chorou. Não apenas pela perda de Mariana, mas pela percepção de que ela estava certa sobre ele. Ele sempre fugia, sempre escolhia o caminho mais fácil. E desta vez, sua covardia havia custado a única coisa verdadeiramente preciosa que havia encontrado em sua vida. 2 semanas haviam se passado desde a conversa devastadora com Mateus. A imprensa havia perdido o interesse após Mariana se recusar a dar qualquer entrevista. E aos poucos, a vida em São Bento começou a voltar ao normal. Mas Mariana não conseguia esquecer. Não conseguia parar de pensar nas palavras de Isabela, na frieza com que havia descrito a destruição de Pouso Alegre, na forma como havia pintado Mateus como um monstro sem remorsos. Alguma coisa não batia. O homem que ela havia conhecido, vulnerável, atormentado pela culpa, desesperadamente buscando redenção, não parecia capaz da negligência cruel que Isabela havia descrito. Havia dor demais em seus olhos, arrependimento demais em sua voz quando falava sobre os pais. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto limpava a oficina e tentava retomar sua rotina, que Mariana tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ligou para a Biblioteca Municipal de Pouso Alegre. Oi, boa tarde. Meu nome é Mariana, sou jornalista, mentiu ela. Estou fazendo uma matéria sobre o impacto do fechamento da Construções Sterling na cidade. Vocês teriam registros de jornais locais da época? A bibliotecária, uma senhora chamada Valdirene, ficou animada com a possibilidade de alguém finalmente contar a história real. Claro que sim, querida. Guardei tudo. Foi uma tragédia o que aconteceu aqui. Você pode vir amanhã? Mariana não hesitou. Na manhã seguinte, estava dirigindo o velho Fiat de Dona Rosa pelas estradas empoeiradas rumo a Pouso Alegre, a cidade que havia assombrado os pesadelos de Mateus. O que encontrou a deixou chocada. Pouso Alegre parecia uma cidade fantasma. Lojas fechadas, casas abandonadas, ruas desertas no que deveria ser o centro comercial. A biblioteca municipal funcionava num prédio pequeno e mal conservado, onde Valdirene a recebeu com pilhas de jornais amarelados. Sente aqui, menina. Vou te mostrar tudo. Durante as 3 horas seguintes, Mariana leu cada matéria sobre a venda da Construções Sterling. E, gradualmente, uma versão muito diferente da história começou a emergir. O primeiro artigo, de janeiro de 2011, falava sobre a inesperada morte do casal Sterling e como o filho, devastado pela perda, havia assumido os negócios da família. Havia uma foto de Mateus no velório, parecendo perdido e muito mais jovem que seus 25 anos. Coitado do menino, comentou Valdirene. Ele vinha aqui toda semana depois que os pais morreram, tentando entender os negócios. O pai nunca tinha deixado ele participar da empresa, sabe? Queria que ele estudasse, tivesse uma vida melhor. As matérias seguintes mostravam um Mateus desesperado tentando salvar a empresa que estava afundando. Havia problemas que os pais haviam escondido dele, dívidas enormes, contratos mal feitos, equipamentos obsoletos. A construtora havia perdido 3 grandes licitações seguidas e estava tecnicamente falida. Ele tentou de tudo, continuou Valdirene, apontando para uma foto de março onde Mateus aparecia numa reunião com funcionários. Vendeu o próprio carro, hipotecou a casa dos pais, pediu empréstimos bancários usando o nome dele como garantia, mas não adiantou. A empresa já estava morta quando ele assumiu. Mariana folheou mais páginas e encontrou a matéria sobre a venda. O título era Construções Sterling encontra comprador que promete salvar empregos. No artigo, um executivo da empresa compradora garantia que todos os funcionários seriam mantidos e que haveria expansão das operações. E o Mateus acreditou nisso? Claro que acreditou, suspirou Valdirene. Era um menino de 25 anos que nunca tinha trabalhado na empresa. Os advogados da família pressionaram ele a aceitar a oferta porque era a única forma de quitar as dívidas e não deixar os funcionários sem nada. Se não vendesse, a empresa iria à falência e ninguém receberia a rescisão.
A matéria seguinte, 6 meses depois, trazia o anúncio do fechamento da fábrica. Mas havia um detalhe que Isabela não havia mencionado. Mateus havia processado a empresa compradora por quebra de contrato e usado o dinheiro da indenização para criar um fundo de auxílio aos ex-funcionários. Ele ficou aqui por meses depois do fechamento, lembrou Valdirene. Visitava as famílias, ajudava como podia. Sei que ele pagou escola particular para alguns filhos de funcionários, ajudou com remédios para os mais velhos. Mas o pessoal estava com muita raiva, entende? Precisavam culpar alguém. Por que ele foi embora? Porque começaram a ameaçá-lo. Diziam que ele havia vendido a cidade. Teve uma noite que quebraram as janelas da casa dos pais dele. No dia seguinte ele sumiu. Nunca mais ninguém viu. Mariana sentiu seu coração acelerar. E depois, ele nunca mais entrou em contato? Valdirene riu tristemente. Todo mês de dezembro, a prefeitura recebe uma doação anônima para a merenda escolar e os medicamentos do posto de saúde. Todo mundo sabe que é ele, mas ninguém fala nada. O orgulho é maior que a gratidão. Na volta para São Bento, Mariana parou várias vezes no acostamento para processar o que havia descoberto. Mateus não era o monstro egoísta que Isabela havia pintado. Era um jovem traumatizado que havia herdado uma situação impossível e tentado fazer o melhor possível com as informações que tinha. E havia sido punido por isso pelo resto da vida. Quando chegou em casa, encontrou uma mensagem na secretária eletrônica que a fez gelar. Era Helena, a assistente de Mateus, com a voz tensa e urgente. Senhorita Mariana, precisa me ligar urgentemente. Descobri coisas sobre a senhora Isabela que o senhor Mateus não sabe. Coisas graves. Meu número é... Mariana discou imediatamente. Helena atendeu no primeiro toque. Graças a Deus a senhora ligou. Não podia falar pelo telefone da empresa. Eles podem estar monitorando. Posso ir aí? Claro, mas do que se trata? A senhora Isabela não é quem diz ser. E o que ela fez com o senhor Mateus é criminoso. Na manhã seguinte, Helena chegou a São Bento dirigindo um carro alugado, carregando uma pasta cheia de documentos. O que ela revelou deixou Mariana furiosa. Isabela havia mentido sobre quase tudo. Não era apenas cunhada de Mateus. Era também sócia minoritária na empresa e havia orquestrado toda a campanha de difamação para forçá-lo a se afastar dos negócios. As fotos íntimas de Mateus e Mariana não haviam vindo de paparazzi, mas de investigadores contratados pela própria Isabela. Ela quer assumir o controle total da empresa, explicou Helena. O senhor Mateus tem 60% das ações. Mas se ele for declarado mentalmente instável ou se envolver em escândalos que prejudiquem a imagem corporativa, o conselho pode votar pela sua substituição. E ela achava que o relacionamento dele comigo seria escândalo suficiente. Ela estava construindo uma narrativa. O homem bem-sucedido que entra em colapso emocional e se envolve com mulheres interesseiras. Havia até planos para descobrir que a senhora estava grávida e tentando extorquir ele. Mariana sentiu náusea. Isso é monstruoso. A mais. A oferta de 2 milhões para o projeto da vila é dinheiro da própria fundação do senhor Mateus. Dinheiro que ele já havia destinado para projetos similares, mas que ela estava desviando para contas próprias. Helena estendeu um pendrive para Mariana. Estão aqui todas as provas. E-mails, transferências, contratos. Tudo que a senhora precisa para expor a verdade. Por que você está fazendo isso? Helena suspirou. Porque trabalho com o senhor Mateus há 8 anos. Vi ele sair do luto, construir a empresa, tentar se redimir dos erros do passado. Ele não é perfeito, mas é um homem bom. E ela está destruindo ele por pura ganância. Mariana segurou o pendrive com as mãos trêmulas. Pela primeira vez em semanas, sentia um propósito claro. O que preciso fazer? Amanhã à noite tem uma reunião extraordinária do conselho. Isabela vai apresentar evidências da instabilidade emocional dele e pedir um voto de desconfiança. Se ela conseguir, o senhor Mateus perde tudo. Ele sabe disso? Não. Ela disse que era uma reunião de rotina.
Ele vai entrar numa armadilha sem nem saber. Mariana fechou os olhos, tomando uma decisão que sabia que mudaria sua vida para sempre. Como faço para entrar nessa reunião? A senhora tem certeza? Vai ser uma guerra. Isabela tem aliados poderosos. Mariana pensou em tudo que havia descoberto sobre Mateus, na dor que havia visto em seus olhos quando ele falava sobre os pais, na forma como ele havia arriscado a vida para salvá-la durante a enchente. Pensou também em sua avó, que sempre dizia que as mulheres de sua família nunca fugiam de uma luta quando sabiam que estavam certas. Tenho certeza, disse ela firmemente. Essa mulher destruiu a vida dele uma vez. Não vou deixar ela fazer isso de novo. Enquanto Helena explicava os detalhes de como ela poderia entrar no prédio corporativo, Mariana sentia uma determinação crescendo em seu peito. Não era mais a ceramista simples e ingênua que havia se apaixonado por um homem misterioso. Era uma mulher que havia descoberto a verdade e estava pronta para lutar por ela. O confronto final seria em menos de 24 horas. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, Mariana sentia que tinha o controle da situação. A sala do conselho da Sterling Holdings ocupava todo o andar superior do arranha-céu, com janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Naquela noite de quinta-feira, 15 dos homens e mulheres mais poderosos do país estavam reunidos ao redor da mesa de mogno, aguardando o que Isabela havia descrito como questões urgentes sobre a liderança da empresa. Mateus chegou pontualmente às 8 da noite, parecendo cansado e derrotado. As 2 semanas desde o rompimento com Mariana haviam cobrado seu preço. Ele havia perdido peso, havia olheiras profundas sob seus olhos, e pela primeira vez em anos, sua postura não demonstrava a confiança absoluta que todos esperavam de um CEO. Obrigado a todos por virem, começou Isabela, assumindo naturalmente a liderança da reunião. Sei que é uma convocação incomum, mas estamos enfrentando uma situação que não pode esperar. Ela acionou o projetor e imagens de Mateus com Mariana preencheram a tela. Algumas das mesmas fotos que haviam vazado para a imprensa, outras ainda mais íntimas, que claramente haviam sido obtidas por investigação privada. Como sabem, nosso CEO se envolveu numa situação comprometedora, mas o que vocês não sabem é a extensão do problema. Durante os 20 minutos seguintes, Isabela construiu metodicamente um caso contra Mateus. Falou sobre decisões impulsivas, comportamento errático, envolvimento com pessoas de caráter duvidoso. Mostrou números financeiros que sugeriam que os investimentos na fundação filantrópica estavam prejudicando os lucros. Insinuou que ele estava perdendo a capacidade de liderança devido a problemas pessoais. Mateus assistiu a tudo em silêncio, reconhecendo gradualmente que estava sendo manipulado, mas já era tarde demais. Vários membros do conselho começavam a murmurar entre si, claramente influenciados pela apresentação de Isabela. Por essas razões, concluiu ela, proponho um voto de desconfiança. Mateus precisa se afastar temporariamente da liderança executiva enquanto resolve seus problemas pessoais. Foi então que a porta da sala se abriu e Mariana entrou, acompanhada por Helena e 2 seguranças que Helena havia subornado para garantir sua entrada no prédio. O silêncio foi absoluto. Mateus a olhou com uma mistura de choque, alívio e algo que poderia ter sido esperança. Isabela empalideceu visivelmente. Peço desculpas pela intrusão, disse Mariana, sua voz firme, apesar do nervosismo óbvio. Mas acredito que vocês estão tomando uma decisão baseada em informações falsas. Senhorita, a senhora não tem autorização para estar aqui, disse Isabela, tentando recuperar o controle. Tenho autorização de alguém que trabalha nesta empresa há 8 anos e que se recusa a ficar calada enquanto vocês destroem um homem bom baseados em mentiras. Mariana olhou diretamente para Helena, que assentiu encorajadoramente. Mariana aproximou-se da mesa de conferências
conectando o pendrive que Helena havia lhe dado. Meu nome é Mariana Campos. Sou a mulher das fotos que acabaram de ver. E vim aqui contar a verdade sobre o que realmente aconteceu. Durante a hora seguinte, Mariana desmontou sistematicamente cada mentira de Isabela. Mostrou os e-mails comprovando que Isabela havia contratado os investigadores privados. Revelou as transferências financeiras que provavam o desvio de verbas da fundação. Expôs a rede de contatos que Isabela havia usado para vazar as informações para a imprensa. Mas o mais poderoso foi quando ela contou a verdadeira história de Pouso Alegre. Vocês ouviram uma versão sobre um jovem egoísta que vendeu o legado da família por ganância, disse ela, suas palavras ecoando pela sala silenciosa. A verdade é que um rapaz de 25 anos, devastado pela morte dos pais, herdou uma empresa falida e fez o que pôde para salvar os empregos de 300 famílias. Quando foi enganado pelos compradores, ele usou seu próprio dinheiro para ajudar os funcionários demitidos. E durante 14 anos, enviou doações anônimas para uma cidade que o culpou por uma tragédia que ele não causou. Ela se virou para olhar diretamente para Mateus. E quando ele me conheceu, não estava procurando uma aventura ou uma distração. Estava procurando redenção. Procurando uma forma de honrar a memória dos pais que ele ainda sente ter decepcionado. As lágrimas que Mateus havia contido por semanas finalmente começaram a cair. Pela primeira vez, alguém havia entendido completamente sua dor, sua culpa, sua busca desesperada por significado. Senhorita Campos, interrompeu um dos conselheiros, um homem idoso chamado Roberto Mendes. Por que devemos acreditar na senhora? Porque, diferentemente da senhora Sterling, eu não tenho nada a ganhar mentindo para vocês. Sou uma ceramista de uma vila pequena. Não entendo de negócios, não me importo com dinheiro e certamente não preciso da aprovação de vocês. A sua voz ficou mais forte. Mas entendo de pessoas. E conheço um homem bom quando vejo um. Isabela, desesperada, tentou um último ataque. E como sabemos que a senhora não é apenas mais uma oportunista tentando se aproveitar da situação. Uma mulher simples que viu uma chance de agarrar um milionário. Mariana riu, um som genuíno e despreocupado que contrastava completamente com a tensão da sala. Porque se eu fosse uma oportunista, teria aceitado os 2 milhões de reais que a senhora me ofereceu para sumir da vida dele. O impacto foi instantâneo. Vários conselheiros se viraram para olhar Isabela com expressões de choque e desaprovação. Isso é uma acusação sem fundamento, gaguejou Isabela. Helena se adiantou, colocando uma gravação digital sobre a mesa. Tenho aqui a gravação completa da conversa entre a senhora Sterling e a senhorita Campos, onde a oferta foi feita explicitamente. Durante os minutos seguintes, a voz de Isabela ecoou pela sala, oferecendo dinheiro para Mariana em troca de seu silêncio. Quando a gravação terminou, o silêncio era absoluto. Roberto Mendes foi o primeiro a falar. Isabela, acho melhor a senhora se retirar enquanto decidimos como proceder com essas revelações. Eu não vou... Não foi um pedido, disse outro conselheiro friamente. Quando Isabela saiu da sala, visivelmente derrotada, Roberto se dirigiu a Mateus. Mateus, parece que te devemos desculpas. E mais do que isso, devemos nossa gratidão à senhorita Campos por nos mostrar a verdade. Mateus finalmente se levantou, aproximando-se de Mariana com passos hesitantes. Por que fez isso? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Depois de tudo que eu disse, depois de como terminamos, porque descobri quem você realmente é, respondeu ela suavemente. E porque percebi que me apaixonei pelo homem certo, pelas razões certas. Ele estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas parou. Você pode me perdoar? Por ter duvidado de nós? Por ter fugido quando as coisas ficaram difíceis? Posso, disse ela pegando a mão dele. Se você prometer que não vai mais fugir. E vai confiar em mim o suficiente para enfrentarmos os problemas juntos. Prometo, sussurrou ele, puxando-a para seus braços. O beijo que trocaram ali
Na frente do conselho da Sterling Holdings, selou não apenas sua reconciliação, mas também uma nova fase de suas vidas. 6 meses depois, Mariana estava em sua oficina, agora muito maior e moderna, mas ainda preservando toda a autenticidade das técnicas tradicionais, quando Mateus chegou para buscá-la. Eles haviam estabelecido um ritmo perfeito. Ele passava metade da semana em São Paulo, cuidando dos negócios, e metade em São Bento, trabalhando na expansão da fundação e simplesmente vivendo. "Como foi o dia?" lhe perguntou ele, beijando sua testa enquanto ela terminava de moldar uma peça. "Maravilhoso. As crianças estão progredindo muito nas aulas e acabei de receber uma encomenda de um hotel em Tiradentes. E você?" "Mas fechei o contrato para a nova escola de artes em Ouro Preto e..." Ele hesitou, sorrindo nervosamente. "Tenho uma coisa para te mostrar." Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão sujo de barro da oficina, e tirou uma pequena caixa do bolso. "Mariana Campos, você me ensinou o verdadeiro significado de tradição, de família, de amor. Me ensinou que as coisas mais valiosas da vida não têm preço. Quer me dar a honra de construir uma nova tradição comigo? Uma tradição nossa?" O anel era simples, elegante e tinha incrustado nele um pequeno pedaço de cerâmica feita por ela mesma. Uma fusão perfeita de seus 2 mundos. "Sim", disse ela, as lágrimas escorrendo livremente. 1000 vezes sim. Quando ele a beijou, rodeados pelo cheiro de barro úmido e pelo calor do forno de cerâmica, ambos sabiam que haviam encontrado algo mais precioso que qualquer fortuna. Haviam encontrado a casa um no outro. Lá fora, na Praça de São Bento, os sinos da antiga igreja tocaram, como se a própria vila estivesse celebrando a união de 2 pessoas que provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a autenticidade vence a manipulação e que, às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando temos coragem suficiente para lutar por elas.